Abram comigo a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 a verso 17. Os irmãos vão notar que aí na liturgia do boletim está outro texto. Estava programado eu começar uma nova série expositiva hoje. No entanto, por causa da Assembleia, nós vamos adiar mais um pouco. E hoje pela manhã eu prometi que o sermão ia ser pequeno, né? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 a verso 17. Segundo a graça, eu leio na Almeida Revista Atualizada. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meus irmãos, eu me equivoquei aqui. O texto que eu quero ler, na verdade, é o texto anterior. Verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que a palavra do Senhor que foi lida seja também ensinada com simplicidade, de forma a conduzir a nossa devoção ao Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, né? Tem horas que a gente fica tão perdido aqui na frente que até o amém vai embora. Mas eu já me encontrei. A igreja é uma realidade divina. Ela não pertence aos homens, mas ela pertence a Deus. Construir uma igreja que seja conforme o nosso desejo, o desejo dos homens, das mulheres que frequentam a igreja, é introduzir a divisão e o partidarismo dentro da sua comunhão. A razão disso é muito simples. As pessoas deixam de seguir a Deus e passam a seguir a homens. E aí, quando uma igreja vai envelhecendo e tem um pastor, 2, 3, 10, 15, e nós vamos conhecendo todos eles e aprendendo a amar cada um deles, de repente a gente começa a esboçar preferências. Mas o reverendo Carlito é que era bom. O reverendo Jairo era o máximo. Reverendo Álvaro, então, nem se fala. Reverendo Hélio é um pobre coitado que chegou depois. Ou o contrário, né? Nós começamos a manifestar preferências e as preferências começam a concorrer no nosso coração e na nossa mente com aquele que de fato é o Senhor da igreja, que é Jesus. Nós congregamos juntos, nós temos líderes que Deus colocou sobre nós e entre nós e te retirou esses líderes do meio de nós por meio da eleição de uma assembleia para que nós fôssemos conduzidos a servir ao Senhor Jesus. Há poucos dias atrás eu estive em Goianésia ministrando uma palestra sobre a relação entre presbíteros, pastores e diáconos como oficiais da igreja. E um fato que eu procurei mostrar para os irmãos lá, é que quando nós elegemos presbíteros, nós os elegemos para representar quem?
Muitas pessoas acham que elegem presbíteros para representar grupos dentro da igreja. Vamos eleger um presbítero jovem para que os jovens tenham voz no conselho. A gente ouve isso nos corredores da igreja. No entanto, nós não elegemos presbíteros para nos representar no concílio da igreja, que é o conselho, ou no presbitério, ou no sínodo, ou no Supremo Concílio. Nós elegemos os presbíteros para representarem a Deus sobre nós. Porque eles vão zelar pela palavra do Senhor e conduzir a igreja no caminho do Senhor. O fato é que homens, mulheres na igreja do Senhor Jesus podem ter muitos dons e talentos e mesmo assim aprenderem de alguma forma não realizar a vontade de Deus, mas procurar realizar a sua própria vontade no meio do povo de Deus. Responsabilidade e consagração são os ingredientes que a palavra de Deus nos dá para servirmos de forma eficaz a igreja ou uma igreja que está em crescimento como a nossa. Por isso é importante nos voltarmos sempre à pergunta: o que significa servir? O que significa ser um servo, uma serva? E talvez você pudesse perguntar assim, meio que assustado: eu? Um servo? Uma serva? Eu não vim a este mundo para servir, eu vim a este mundo para ser servido. É ou não é? Mas o nosso Senhor, o nosso Salvador, não veio a este mundo para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Paulo disse com todas as letras claras nesse texto que nós lemos aqui de forma toda equivocada, que Ele é o fundamento da igreja. Tudo que se edifica na igreja se edifica sobre o fundamento, e o fundamento não é outro que não Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Por isso, há duas coisas breves que eu gostaria de deixar para nós nesse culto dessa noite. Primeiro, somos servos porque Deus nos concedeu a sua graça. Nós sempre ligamos o conceito de trabalho com o de pagamento. A graça, porém, está ligada ao conceito de doação de um favor que não merecemos, não merecíamos e jamais mereceremos. Trabalhar para Deus nunca é um favor que nós fazemos a Ele, mas é um favor que Ele faz a nós. Ele nos faz esse favor sem nós o merecermos. Servir na igreja não é um fardo que nós carregamos por pura e mera e simples obrigação, mas é uma demonstração da gratidão por aquele que nos salvou para toda a eternidade. A motivação para servir é a graça de Deus e não a recompensa pelo que se faz. Sempre que nós trocamos a graça pela recompensa, paulatinamente nós vamos nos tornando mercenários no meio do povo de Deus. E a Bíblia diz que o mercenário é aquele que só vem para roubar, matar e destruir. E ele tem um incentivador que não precisamos mencionar o seu nome aqui. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele diz que a contribuição das igrejas foi uma contribuição generosa, porque eles reconheceram a graça de Cristo na vida deles. Quando você entrega seu dízimo, quando você dá sua oferta, você deve fazê-lo voluntariamente, pleno e consciente das suas obrigações religiosas, mas não por causa da obrigação, e sim por causa da graça, porque Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, e é por isso que nós contribuímos. Paulo continua dizendo, aliás, o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 20, verso 1 a 16, que os lavradores reclamaram do pagamento, porque ao olhar a graça e a bondade do patrão, ao pagar de trás para frente, pagar o mesmo valor, eles não conseguiram entender bondade e graça, mas eles só entenderam prejuízo. Nós trabalhamos o dia todo, nós suamos, nós carregamos o peso, mas esses aí só trabalharam 1 hora. Por que eles vão receber o mesmo tanto do que nós? E o patrão respondeu com toda a clareza, mas nós não combinamos o valor? Por que os seus olhos são maus, uma vez que o meu coração é bom e eu quis dar do que é meu para estes em igual quantia que eu combinei honestamente com vocês?
O nosso conceito de justiça não é receber o que merecemos. O nosso conceito de justiça é simplesmente ter as mesmas oportunidades que os outros. Mas, quando servimos a Deus e conhecemos a graça, sabemos que a graça sempre ultrapassa o comum e o ordinário. Porque Deus pode nos permitir trabalhar pouco e mesmo assim nos conceder tudo. E aqueles que Ele concedeu o que foi combinado, Ele não foi injusto com eles. Talvez você pense, mas eu estou aqui nessa igreja há 40 anos, dando sangue para essa igreja crescer. Aí chega um camarada aí com 2 anos, já é eleito presbítero, que história é essa? A graça de Deus trabalha diferente do que o nosso raciocínio trabalha. E nós precisamos entender a graça para nos alegrarmos nela e não ficarmos murmurando, reclamando num canto como se estivéssemos chateados com Deus. Por quê? Porque servir é um privilégio, não uma carga, pois descobrimos que não mais podemos ficar de braços cruzados na igreja. Quem trabalha na igreja a conhece por dentro, na perspectiva da atuação de Deus, não somente na perspectiva dos problemas que ficam escondidos debaixo do tapete ou de trás das cortinas. Quando a gente trabalha com mais profundidade na igreja, a gente vê coisas erradas acontecendo com mais frequência. Mas a gente vê também de muito mais perto como que a graça de Deus lida com cada uma dessas questões. Eu me lembro que em 1985 eu fui eleito presidente da mocidade na minha igreja. Nós éramos 56 jovens naquela época. E a gente trabalhava duro para esse número não diminuir, ele aumentar. E naquela época, eu me lembro que nós organizamos um acampamento. E eu nunca tinha organizado um acampamento, não sabia nem como é que pagava as contas. Então eu pedi ajuda ao pastor. E ele prontamente se dispôs a caminhar comigo e a gente foi no seu Fiat 147L fazer as compras para o acampamento. E fomos no mercado. E a gente rodou o mercado uma vez, rodou o mercado 2 vezes, rodou o mercado 3 vezes, não sabia onde que a gente parava para tentar fazer a primeira compra. Então, passando diante de um rapaz, ele segurou o meu braço firmemente e disse, você vai comprar de mim. Eu estou vendo que vocês estão passando aqui toda hora, você vai comprar de mim. E o pastor, que é muito mais maduro do que eu, já disse logo, se o seu preço for bom. Então nós começamos a negociar, ele fez um preço excelente, nós compramos arroz, nós compramos feijão, compramos toda a parte de cereal daquele moço e quando fomos pagar, nós ficamos sabendo que ele era crente. E aí a conversa foi boa mesmo, depois disso. Ele nos indicou as outras pessoas que nós poderíamos comprar no mercado e aquele dia foi um dia de grande aprendizado. Naquele ano eu descobri que trabalhar para Deus é entrar em contato direto com a sua graça, o seu favor, que se manifestará nos momentos que você mais precisa ou menos espera. Depois minha filha caçula começou a trabalhar lá na primeira igreja, junto com o reverendo Rogério, ajudando no meio dos adolescentes. Quando terminou o ano, ela chegou para mim e disse, pai, nunca mais eu vou deixar de trabalhar na igreja. Porque parece que quando a gente trabalha, Deus chega mais perto de nós. Nunca mais eu vou deixar de trabalhar na igreja, porque quando a gente trabalha na igreja, parece que Deus chega mais perto de nós. E isso não dá para trocar por nada nessa terra. Conhecer a Deus mais de perto. Segundo, se somos servos, então a graça de Deus é o limite do nosso serviço. E aí sim, o versículo 10 em diante que eu li primeiro. A palavra que é traduzido segundo a graça de Deus, lancei o fundamento, é a palavra katá no texto original. E ela tem o significado de algo que é colocado por baixo, é algo que é colocado para baixo, que tem o sentido de que fica em segundo plano e que segue ao longo de segundo, conforme ao conceito de conformidade. Os limites são estabelecidos
pela graça de Deus. Quando nós trabalhamos na igreja e conhecemos o favor de Deus que nós não merecemos, nós aprendemos a trabalhar e a servir segundo esse conceito que nós estamos conhecendo e aprendendo, que é a graça de Deus, que sempre dá mais do que a gente merece, que sempre nos leva mais adiante do que a gente de fato iria, e que sempre nos concede um favor que a gente não sabe de onde vem, que consola, que fortalece e que nos leva adiante para não abandonar o caminho. É por isso que a graça é o padrão. Quem se acha merecedor não é digno de estar à frente, porque o Senhor Jesus disse que na igreja dele, quem quer estar à frente vai ser o que vai servir mais. É por isso que quando nós celebramos a ceia, os presbíteros e os pastores são servidos por último, e eles servem a igreja primeiro. Eu me lembro, na época da minha conversão, lá nos anos 80, algumas igrejas, os presbíteros participavam da ceia primeiro e depois serviam a igreja. Mas não sei o que aconteceu no meio do caminho, acho que foi quando eu vim para Goiânia, aqui na primeira igreja, era o oposto que era feito. E a gente vê que hoje, na grande, imensa maioria das igrejas presbiterianas, os presbíteros participam da ceia por último. E servem a igreja primeiro para servir de modelo no serviço da igreja. O Senhor Jesus diz que quem quer ser grande na sua igreja será o menor de todos. A nossa capacitação para servir não vem da nossa popularidade ou dos nossos talentos naturais, mas do quanto fomos moldados e somos moldados cotidianamente por essa graça que nós estamos conhecendo e que já conhecemos na salvação. Robert Murray McCheyne, um pastor muito famoso, mas que pastoreou por apenas 6 anos uma igreja na Escócia. Ele morreu aos 29 anos de idade, tendo um ataque cardíaco fulminante enquanto estava pregando o seu sermão na igreja. E ele é muito conhecido por falar sobre santidade, sobre santificação. É ele quem disse certa vez que a maior necessidade do mundo é a minha santificação pessoal. E ele diz, numa outra ocasião, que Deus abençoa muito mais a grande semelhança com Jesus do que os grandes talentos. Para servir, é muito mais necessário que você se pareça com Jesus do que você seja o mais talentoso de todos os talentosos servos de Deus. Nós podemos ser extremamente talentosos e não perceber a graça de Deus agindo ao redor de nós. Nós podemos ser simples e estarmos andando no centro da graça o tempo todo. Eu trabalhei com um evangelista, seu Pedro de Andrade. Seu Pedro chegava lá na casa pastoral e dizia assim: pastor, vamos fazer visita? E a gente entrava no carro e saía de uma casa, entrava na outra, saía de uma casa, entrava na outra, atravessava no meio de um quintal, saía no fundo do quintal do irmão, 7 visitas num só dia. Nunca dava conta de fazer isso, mas com seu Pedro fazia. E nessas visitas, um dia o seu Pedro falou assim para mim: pastor, não tem lugar mais seguro na face da terra do que estarmos no centro da vontade de Deus. Seu Pedro morreu recentemente, mas essas conversas, enquanto a gente visitava os irmãos, ficaram para sempre guardadas na minha memória. É na graça que nós encontramos a força. Paulo diz para Timóteo: fortalece-te na graça que está no Senhor Jesus Cristo, 1 Timóteo 2:1. E eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: nesse restante de 2023, e pelo resto das nossas vidas, pelo resto das suas vidas, vamos ser servos à disposição do nosso Senhor. Esteja pronto para servir quando Ele te